Tenho que contar uma coisa que aconteceu hoje, foi bem interessante. Eu não sei se vocês sabem, algumas pessoas já me ouviram falar isso na internet, mas eu nasci na igreja. Eu, a gente ainda brinca, né, que eu nasci na maternidade e cresci na igreja. E aí, eu fui convidada a contar meu testemunho hoje. E eu fiquei pensando, eu tenho muito claro na minha cabeça, bem muito claro, é claro, o que eu ia falar. E aí, eu contei de quando Deus me alcançou, que é realmente isso que eu sinto do meu encontro com Deus. Eu nunca, eu nunca achei que por ter nascido na igreja, que ali era um lugar comum. Eu sempre entendi como sendo esse lugar de busca, qual era o sentido assim de ter Deus na vida. E aí eu lembro que eu era criança, eu estava sentada no banco da igreja e ouvindo muitas pregações e crescendo naquele ambiente de escola bíblica dominical, Assembleia de Deus. E aí, no ouvir muitas pregações, sempre vinham muitos missionários de outros países, contavam seus testemunhos, e aquilo sempre tocando o meu coração. E foi ali, naquele banco da igreja, que Deus me encontrou. E aí teve um outro momento na minha vida que aconteceu uma coisa muito interessante também, que foi quando chegou a época de eu ser batizada. Eu fazia parte de uma igreja que ela só batiza depois que você atinge a maioridade. E aí meio que já fica naquela expectativa assim, ó, já vai fazer 18 anos, tá na igreja, tá chegando a hora de batizar. E eu nunca tive problema em relação a isso, sempre quis viver isso. Mas eu não queria que fosse só mais um momento, tipo assim, é igual aniversário que chega e você tá vivendo ele, querendo ou não, está vivendo. Eu sempre quis que fosse um momento em que eu tivesse certeza de que aquele era o meu momento de me batizar, o meu momento de estar ali sentindo a presença de Deus, coisas assim. E aí foi. Eu entrei num período de oração e jejum e eu me coloquei na presença de Deus e eu pedia para Deus que Deus falasse comigo, que Deus me desse uma palavra, que Deus me desse uma resposta, porque eu queria me batizar, eu não queria só seguir mais esse ritual, fazer como se fosse mais uma coisa na minha vida, mas que fosse realmente uma decisão do fundo do meu coração. E aí eu lembro que no final desse propósito, eu tirei uma palavra, e a palavra saiu lá no livro de Atos, quando Deus dá a palavra para Filipe, para que ele vá se encontrar com o eunuco, e bem no finalzinho ali daquela parte do capítulo, Filipe olha, o eunuco chega, não pede uma água, e olha para Filipe e pergunta assim, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E Filipe responde, é lícito, se tu crês de todo o teu coração. Então, assim, talvez você olhe a sua vida, talvez você olhe a sua história, e eu acho linda a forma como Deus ele responde, né? E aí eu fui parar hoje para pensar, falei assim, nossa, vou contar o meu testemunho. Qual é o meu grande testemunho de ter ficado todos esses anos na igreja? Ter ficado todos esses anos na igreja não tem uma grande história de conversão. Mas a gente tem uma história com Deus. A gente tem uma caminhada, a gente tem um processo, um propósito, uma jornada que a gente segue com o Senhor. E ao longo desses anos, eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Então, talvez o que você precise na sua vida é aprender a ouvir a voz do Senhor. Ao longo de todos esses anos, eu tenho aprendido a debruçar na palavra de Deus. Existem palavras, existem promessas que são para esse tempo, outras que são para o futuro. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer é: vamos permanecer. Todos nós sabemos por quem nós somos chamados, todos nós sabemos quem nos comissionou e que possamos prosseguir, avançar, sabendo que o Senhor é aquele que está conosco em meio a esse tempo. Então, que você olhe para a sua vida, olhe para a sua jornada, para a sua história, para a sua trajetória e saiba que o Senhor é aquele que você tem uma história com Ele, que você tem uma história com Deus e que talvez alguém precisa conhecer.
essa história que você tem com ele. Que Deus abençoe você.